Ugreen Hi-Tune TWS. O que eu achei desse fone de ouvido sem fio aqui? Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review, contar um pouco da minha experiência de uso com o com o Ugreen Hi-Tune TWS, que é um fone de ouvido sem fio, totalmente sem fio, que é um dos grandes concorrentes do Redmi AirDots, é um dos grandes concorrentes quando a gente está falando aí de fones de ouvido custo-benefício. Ele tem muita coisa interessante, mas antes de comentar sobre isso, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de reviews de fones de ouvido, eu faço mais um monte de conteúdo sobre tecnologia aqui no canal, então se inscreve aí para não perder nada. E agora vamos falar do Hi-Tune TWS da Ugreen. Olha, começando pelo preço, ele é muito parecido, o preço dele é muito parecido com o de um Redmi AirDots, o que para muita gente é muito importante, e quando a gente está falando de fones de ouvido custo-benefício, isso faz ainda mais diferença. Existe todo um mercado high-end que vai cobrar mais caro para poder entregar um pouco mais de features, mas aqui não é o caso. Ele consegue entregar coisas mais interessantes do que um Redmi AirDots, mas custando mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, na data de publicação desse vídeo, a Ugreen tá colocando uma promoção especial lá no AliExpress. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. E, claro, comprando por lá, além de ajudar o canal, vocês também conseguem um preço mais legal. Só para ser claro aqui com vocês, a Ugreen me mandou o modelo para poder fazer o vídeo para eles, mas eles não pagaram nada, eles não estão patrocinando esse vídeo. Inclusive, esse vídeo não foi enviado para eles em antecedência para poder aprovar nem nada. Eles estão vendo o vídeo junto com vocês, então aqui é um pouco da minha experiência real mesmo de uso, e se tiver coisa positiva eu vou falar, se tiver coisa negativa eu vou falar também, tá? Falando em questão de conforto, ele é muito confortável. Eu usei ele para poder fazer atividade física numa boa, apesar de suar e tudo mais, sem nenhum problema. Inclusive ele tem resistência IPX5, que já é o suficiente se você, sei lá, vai pegar uma chuva leve ou fica suando muito durante a atividade física. Isso é muito tranquilo. É claro que você não pode tomar banho com ele, ele não pode mergulhar, nada disso, ele vai acabar estragando, mas IPX5 já é uma resistência legal, assim, já é alguma coisa interessante. Sobre conforto, ele é muito confortável para poder usar. Como a bateria dele dura muito tempo, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, você pode colocar ele no ouvido e escutar o dia todo praticamente sem nenhum problema, assim. Um ponto negativo, e aí eu acho que eles poderiam resolver isso, talvez na segunda geração, é colocar uma espécie de aba, alguma coisa para ficar mais bem preso ao seu ouvido. Não que ele vai cair nem nada disso, inclusive se você usar no escritório essas coisas, super tranquilo, mas quando eu tava fazendo atividade física, vez ou outra eu tinha que ajustar ele no ouvido porque eu achei que ele ia cair e tal. Eu acho que eles podem melhorar isso para a próxima geração, mas considerando que é um fone TWS básico, né, para uma construção básica, que eles não querem investir muito nisso e tudo mais, faz muito sentido ser dessa forma, né, porque você não vai gastar muito com borrachinha, você não vai gastar muito com desenho diferentão, mas enfim, é muito confortável, é bem legal para poder usar, ficar muito tempo, você não vai ter nenhum tipo de incômodo. Uma coisa que eu me incomodo, e aí é com o Ugreen e vários outros fones de ouvido, é que a interface aqui é de toque. Eu prefiro, particularmente, eu prefiro quando fones de ouvido são tipo o Redmi AirDots, que tem botões para poder controlar. O Cuba Mali, por exemplo, também tem esse tipo de interface. Aqui você tem interface de toque no pad do fone de ouvido, então você vai controlar sua música e tudo mais através dos toques. Falando de toque, um toque simples pausa a música, 2 toques do lado direito ou do lado esquerdo vão adiantar a música e 3 toques em qualquer um dos dois também vão voltar a música. Se você apertar e segurar, ele vai chamar o assistente virtual. E aí você fica um pouco limitado com os controles porque ele não tem controle de volume, por exemplo. Você não vai conseguir controlar esse tipo de coisa, é só avançar, retroceder. Assim, não é ruim, mas se tivesse o controle de volume seria ainda melhor. É um funcionamento muito parecido com o que o Galaxy Buds Plus oferece. Funciona, tudo bem, tá tudo certo, mas é aquele negócio. Eu prefiro quando é um botão ao invés da interface de toque, e eu adoraria que tivesse um pouco mais de controles como de volume. Seria o fone TWS perfeito custo-benefício. Mas tudo bem. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é sobre a caixinha. A caixinha dele é muito pequena, é muito portátil,
tem carregamento USB-C, o que é um ótimo ponto positivo. Você já pode sair aí só com o seu cabo para o celular e para o fone de ouvido, que é o mesmo, isso é muito legal. A case te dá 27 horas de carga, o que dá aí mais ou menos umas 3, 4 cargas mais ou menos completas no fone de ouvido. E os fones de ouvido conseguem segurar uma carga aí de reprodução de até 7 horas e meia, usando o protocolo aptX com 50% do volume, é o que eles falam. Sendo bem sincero com vocês aqui, eu até passei um pouco dessas 7 horas e meia, teve um dia que eu fiquei mais de 8 horas aqui trabalhando, usando ele, e foi tranquilamente. Só que aí o que entra, né? Eles têm 3 tipos de níveis de descarga de bateria, que vai usar tanto o protocolo que você está usando, então se você usa o aptX ele vai gastar um pouco mais de bateria, se você está no volume máximo ele vai gastar mais bateria ainda. Então no protocolo AAC, que não é o aptX, não é o mais high-end, eles oferecem aí até 10 horas de reprodução contínua com 50% do volume tocado e tudo mais. Cara, é o tipo de coisa que você não vai se preocupar, sendo bem sincero assim. Se você tem um fone de ouvido com essa autonomia de bateria, você não vai precisar carregar ele no meio do dia. E se você precisar fazer isso, vai ser mais rápido, né? Porque ele vai carregar a bateria de uma forma mais rápida para você ter até o final do dia de uso. Coisa de experiência de uso aqui. Eu sempre pego para poder escutar música, enfim, ficar aqui no meu trabalho, eu pego, coloco o fone de ouvido no ouvido, na hora que eu pauso ali para almoçar eu coloco eles na caixinha, e aí na hora que eu volto eu fico até o final do meu expediente, por assim dizer, com o fone de ouvido sem precisar carregar ele no meio disso. É muito legal, é muito cômodo você ter essa bateria um pouco maior, porque ao contrário do Redmi AirDots S, se eu fizesse a mesma coisa com o Redmi AirDots e tudo mais, eu teria que carregar ele no meio do dia ali e ficar 1 hora para poder carregar totalmente. Então é um grande ponto positivo do Ugreen Hi-Tune TWS para mim. A bateria dele é muito melhor do que o Redmi AirDots S e só por isso, só por essa vantagem já valeria mais a pena, assim. Outra coisa que vale mais a pena também, qualidade sonora. A qualidade sonora dele é bem acima de um Redmi AirDots S. Eu acho que ele não é o fone de ouvido perfeito, é como eu falo várias vezes aqui nos meus vídeos de fone de ouvido. É um fone de ouvido que você vai conseguir escutar música, podcast, ver vídeo numa boa. Inclusive ele tem o Bluetooth 5.0, né, para poder diminuir o delay aí em reprodução. Mas você tem uma qualidade legal, você consegue perceber uma qualidade bem bacana do fone de ouvido, mas ele não tem espaço para poder reverberar um grave com maior qualidade. Então assim, você tem uma faixa de reverberação muito boa, você vai conseguir ouvir tudo tranquilamente, assim. Inclusive, eu tava escutando algumas músicas que eu tenho uma playlist no Spotify que eu uso para poder fazer benchmark dos fones de ouvido. Ou seja, eu pego todos os fones de ouvido que eu tô testando e escuto essa playlist para poder ter uma base de comparação. Ele tá muito acima de um Redmi AirDots S. Ele tá muito próximo, inclusive, de um fone cabeado que a Samsung manda nos celulares dela, né? Aquele fone intra-auricular da AKG, por exemplo, é um ótimo fone de ouvido. E esse modelo aqui tá muito perto da qualidade sonora que ele consegue reverberar. Eu acho que se você precisa de mais do que isso, você vai cair em fones mais high-ends, né? Que vão te entregar funções, inclusive, acima disso, como cancelamento de ruído ativo, microfones com maior qualidade de captação de som. Mas se você quer um fone de ouvido com boa qualidade sonora, acima de um Redmi AirDots, mas que, sei lá, você não é um audiófilo, por exemplo, você não vai conseguir definir várias diferenças de som, esse modelo aqui é um dos mais indicados. E é assim que os microfones do Ugreen Hi-Tune TWS captam a sua voz. E aí, gostaram da qualidade? Para resumir, eu adorei a qualidade sonora dele, adorei o tempo de bateria, adorei o conforto. Então assim, é um fone de ouvido que eu passo a recomendar muito mais do que o Redmi AirDots S, porque tem os pilares aí de qualidade de um fone TWS muito acima de um Redmi AirDots, muito acima de fones custo-benefício, e ainda assim é mais ou menos o mesmo preço, e ainda assim não custa muito mais caro. É claro que se a gente for gastar mais grana para poder comprar um fone de ouvido, você vai ter funções mais interessantes, como o próprio Sabat E12 Ultra, ou o Galaxy Buds Plus, ou os AirPods Pro, enfim, você vai ter funções extras que são muito interessantes. Mas se você está com um orçamento apertado e ainda assim quer ter um fone legal, esse aqui é um dos mais indicados no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que eu não usei até hoje fone de ouvido com tanta qualidade pelo preço dele. Até os fones da KZ, por exemplo, que conseguem entregar qualidade sonora melhor, custam mais caro, e quando não custam tão caro assim, tem uma bateria horrível, como é o caso do KZ Z1. Então, cara,
passo muito a indicar esses fonezinhos de ouvido aqui, gostei pra caramba. Só o fato da caixinha dele ser pequena, ser USB-C, isso já é um grande ponto positivo. Só isso pra mim já seria um ponto de indicação dele aqui. Mas como eu comentei, a bateria é legal, a qualidade sonora é legal e tem todos esses benefícios aí. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra loja que tá nesse período promocional aí, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, o preço tá bem mais interessante. E, bom, é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Manda esse vídeo aqui pra aquele amigo que tá em dúvida em qual fone de ouvido comprar, beleza? E é isso. Se gostaram, deixem like, se inscrevam aí, deixa um comentário, aquela coisa toda. Esse papo continua na seção de comentários. E é isso. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.